resumidamente, né, o que mais me chamou a atenção desses pontos, né? Eu vou dizer 3 pontinhos, tá? O primeiro ponto deve ser a pressão da igreja em cima desse ministro religioso, né, que ao mesmo tempo que ele precisa se dedicar para trazer a palavra, para estar ministrando nos cultos, nos diferentes tipos de cultos, ele também precisa estar administrando nas igrejas pequenas, que foi meu público, né? Nas igrejas pequenas, acaba também tendo que administrar a questão burocrática, conflitos entre os presbíteros, entre os diáconos, né? Uma pressão muito grande de, às vezes, o pastor e a pastora, às vezes, se colocar no meio como se fosse um juiz, né? E ter que decidir, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Um segundo ponto que eu percebi bastante, Júlio, reverendo Leontino, as famílias tradicionais, né? Em que sentido? Algumas famílias tradicionais, daquelas desde a geração da fundação da igreja, quando alguns membros dessas famílias meio que se acham donos da igreja e acabam dando algumas opiniões, alguns palpites de como deve ser a conduta do pastor, né? E ali o pastor ficar preocupado de não desagradar, né? Ouvir de familiares, né? Ah, porque o meu marido, ah, porque o meu sobrinho ouviu uma crítica da pregação, foram reclamar para o conselho. Então eu percebi isso também, né? A questão dessas famílias tradicionais na igreja também podendo exercer uma pressão. E um terceiro ponto, a questão do aconselhamento, né, de muitos pastores, pastoras, né, de não tendo a questão técnica mesmo, né, desse cuidado que nós psicólogos acabamos tendo de tentar ser parcial, distanciar, dos pastores não terem muitas vezes esse preparo técnico e se envolvendo emocionalmente a ponto de não conseguir separar a carga emocional. E isso se ajunta de várias pessoas, mas as famílias tradicionais, mas a questão burocrática da igreja, nessa questão eclesiástica, foram os 3 pontos que eu identifiquei de pressão desses pastores que tentaram, e alguns até, né, cometeram suicídio de fato. A sua pesquisa ela foi focada em pastores presbiterianos? Não, Júlia, a minha pesquisa foi focada em líderes religiosos, aqueles que se Uhum. colocavam como os pastores, né, pastoras, mas também existia uma certa liderança, né? Como nós temos igreja presbiteriana, metodista, batista e as neopentecostais que se diferem a esses cargos, então eu deixei em aberto, né, para conseguir, né? Então, alguns conseguiram me responder, né, a essas pesquisas, outros só deram depoimento justamente por medo, né? Na época eu Uhum. estava, né, com o André ainda, né, na Igreja Batista, a gente estava noivos, né, depois que a gente foi para a catedral, e muitos pastores, inclusive, com medo de participar, achando, né, que poderia se chegar até a igreja deles, né?